Bom dia, hoje dia 20 de novembro e hoje o nosso devocional fará uma reflexão no livro do profeta Obadias. Passagem do dia, Obadias capítulo 1, versículos 3 e 4. A soberba do seu coração te enganou, como o que habita na fenda da rocha, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Neste livro, é o livro mais curto aqui do Antigo Testamento, e vemos que o orgulho leva à queda, mas o Senhor é justo e restaura o seu povo. Esse livro tem apenas 21 versículos e, apesar do seu tamanho, a sua mensagem é forte. Deus julga o orgulho e a violência de Edom e restaura Judá após a crise. Edom era descendente de Esaú, Israel e de Jacó. A rivalidade antiga entre irmãos transformou-se em ódio nacional. Quando Judá caiu diante de seus inimigos, provavelmente na invasão babilônica, Edom celebrou o mal, se alegrou da queda, saqueou Jerusalém, impediu fugitivos, entregou prisioneiros. Por isso Deus declara julgamento contra Edom. Dos versículos 1 ao 9, vemos que Edom confiava em sua posição geográfica nas montanhas, nas suas alianças, sua sabedoria, sua força militar. Todo orgulho escondido se torna queda futura. Segurança verdadeira não está em força, posição ou recursos. Está em Deus. Dos versículos 10 ao 14, Deus aponta a raiz do problema. Edom feriu seu próprio irmão. Eles deveriam ajudar, mas olharam sem compaixão. Alegraram-se na calamidade. Se aproveitaram da crise de Judá. Foram cruéis com fugitivos. Deus leva a sério como tratamos nossos irmãos. E isso quer dizer não só os nossos irmãos de sangue, né? Temos a nossa família, a nossa igreja, o nosso próximo. A omissão diante do sofrimento do outro também é pecado. Ai, 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 né? Precisamos estar mais atentos a isso. Dos versículos 15 ao 21, Edom será julgado, mas Judá será restaurado. É uma visão de vitória futura, não por força humana, mas pela soberania divina. Mesmo quando Deus disciplina, ele prepara restauração. O mal não vence no final. O reino de Deus triunfa. Vemos aqui, que Deus, ele resiste ao orgulho. Nenhuma autossuficiência permanece diante de Deus. O mal contra o próximo é visto por Deus tanto a opressão quanto a indiferença. Ambos são julgados. Deus é fiel à aliança com o seu povo. Mesmo quando Judá caiu, Deus preparou cura e futuro. O dia do Senhor é justiça e restauração. É o dia em que Deus coloca tudo no lugar. O reino pertence ao Senhor e toda história caminha para esse final. O orgulho é silencioso. Ele cresce quando sentimos que estamos seguros demais para depender de Deus. Edom confiava em suas montanhas, fortalezas naturais e humanas, mas Deus disse: eu te derrubarei. A cura para o orgulho é olhar para Cristo. A
força verdadeira não está em nossa capacidade, mas na graça que vem dele. E enquanto Deus trata o orgulho, ele prepara Sião, lugar de livramento, renovo e vitória. Aí nós vemos, né, um livro com um capítulo, 21 versículos. E quanta coisa ele nos fala, quanto ensinamento ele nos traz. E nós temos que aprender, né? Em primeiro lugar, aprender a viver em união. Aprender que temos que tratar todos, né? Com respeito, com amor. E aqui fala a nossa família, a igreja, os próximos. Muitas vezes, né? Quando não ajudamos um próximo, quando vemos o sofrimento de alguém e não fazemos nada, também estamos pecando. Então vamos estar mais atentos às nossas atitudes. Vamos realmente aprender a andar em amor, aprender, né, a respeitar o próximo, porque muitos, né, vê as pessoas, faz coisa de errada, tem que acontecer isso mesmo, é, bem feito, né? Aconteceu, porque fez isso, isso, isso. Não é essa atitude de um filho e uma filha de Deus. Nós, quando vemos as pessoas fazendo coisas erradas, nós temos que orar, nós temos que interceder. Se a gente não pode chegar e falar para a pessoa, a gente intercede no secreto em oração. E caso aconteça realmente dessa pessoa cair, ela vai, né? Se a pessoa errou, ela vai pagar, arcar com as consequências, faz parte. Tudo que plantamos, colhemos. E se a pessoa fez algo errado, ela vai colher. Mas não podemos nos alegrar com isso. Muito pelo contrário. Quando a pessoa está pagando, está passando pelo momento difícil, a gente tem que ter compaixão, a gente tem que orar ainda mais, pedindo para a pessoa ter força, para a pessoa ser restaurada. Nós temos que aprender a andar em amor. E outra coisa, né, que precisamos entender, que não depende da força do nosso braço. E a soberba, o orgulho, esse é Deus quem abate, diz na palavra. Deus abate o soberbo. E quando falamos em soberba, em orgulho, muitas vezes pensamos nasquelas pessoas, né, que andam, a gente brinca com um peito de pombo, que anda erguido, que chega chegando, se acha, tudo é dele é melhor, tudo dele. E a gente vê isso como uma soberba. E sim, só que esse é uma soberba da carne, né? É uma coisa que os nossos olhos estão vendo. Mas o que Deus abate aqui é a soberba do espírito. É a pessoa que acha que não depende de Deus. A pessoa que acha que consegue fazer tudo com a força do braço dela. A pessoa que não admite que precisa de Deus. Isso é a soberba que Deus abate. Porque Deus, ele precisa ser tudo em nós. Nós somos, sim, dependente dele em tudo. E é isso que precisamos entender. E quando esse soberbo, não preciso, isso eu consigo, não preciso de Deus, não, isso aqui eu faço. Pronto, esquece, pode ter certeza. É Deus quem vai te derrubar. Deus abate o soberbo. Então vamos aprender a ser humildes. E como sermos humildes? Vamos supor que somos soberbos, que temos este orgulho dentro de nós. Como podemos mudar? A nossa mudança está em Cristo. Quando olhamos para Cristo, quando contemplamos a Cristo, quando realmente aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós vamos sendo transformados. Nós vamos realmente nos tornando a imagem e semelhança dele. Então vamos olhar para Cristo, porque a promessa existe, né? A restauração, o dia do Senhor. Então, como? Onde está esse dia do Senhor? Está em Cristo. Se não estivermos em Cristo, seremos julgados e seremos condenados. Porém, todo aquele que estiver em Cristo, que permanecer em Cristo, que no final estiver realmente na presença, estes, né, estarão caminhando rumo à vida eterna. Vamos entender que Deus é a nossa fonte de tudo. Nós precisamos entender que sem Ele não somos nada.
Sem Ele, nada podemos fazer. E aí sim, quando a gente tiver essa certeza dentro de nós, que somos dependentes de Deus, que precisamos ser salvos, quando a gente entende tudo isso e somos gratos, aí sim, nós somos verdadeiros filhos e filhas de Deus. Oração. Senhor, sonda o meu coração, arranca todo o orgulho escondido. Livra-me de confiar em mim mesmo e ensina-me a depender somente de ti. Que eu nunca me alegre com a queda de ninguém, mas que seja instrumento de misericórdia. Restaura minhas áreas feridas e firma-me no teu monte de livramento. O reino é teu, reina sobre mim. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e eu te espero amanhã para o nosso próximo devocional.